Imagine uma lei criada com um objetivo que ninguém, em sã consciência, seria contra: proteger nossas crianças e adolescentes. Estamos falando de combater essa antecipação forçada da infância, o conteúdo de natureza adulta empurrado para menores e todos aqueles riscos das redes sociais que tiram o sono de qualquer pai ou mãe. Foi com essa bandeira que surgiu o ECA Digital, popularmente chamado de Lei Felca, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, ganhou uma força enorme no Brasil, depois de um vídeo que viralizou e mexeu com o país inteiro. Quase ao mesmo tempo, do outro lado do hemisfério, aqui nos Estados Unidos, a justiça condenou as gigantes do Vale do Silício a pagarem indenizações pesadas. O motivo? Documentos internos provaram que essas empresas sabiam há anos dos danos que causavam aos jovens, mas preferiram focar no lucro e no engajamento. É comum no Brasil tudo começar com uma causa justa e urgente, mas quando a gente começa a ler as letras miúdas dessas novas leis e decisões judiciais, surge uma dúvida incômoda. Será que estamos usando a proteção real das crianças como uma chave para abrir a porta para o controle do que todos nós podemos dizer na internet? Será que uma pauta tão legítima está servindo de desculpa para restringir a liberdade de expressão da nossa nova praça pública digital? Bem-vindo ao Hub TNT, eu sou Davi Aragão e hoje nós vamos analisar com calma essa linha tênue entre proteger quem amamos e acabar silenciando o debate de ideias na sociedade. Essa tensão que eu acabei de mencionar não surgiu do nada. Ela nasce de um lugar muito sólido e que, vamos ser honestos, merece todo o nosso apoio. A urgência de proteger crianças e adolescentes na internet. É impossível negar que as redes sociais trouxeram riscos graves. Estamos falando de coisas pesadas que acontecem todos os dias. Crianças sendo expostas a conteúdos não recomendados para sua faixa etária cedo demais, indivíduos mal intencionados que usam anonimato para se aproximar de menores e algoritmos desenhados especificamente para viciar um cérebro que ainda está em formação. Isso não é conversa de internet ou teoria da conspiração. São fatos documentados em estudos e até em documentos secretos das próprias plataformas, como os que apareceram nos tribunais americanos. É por isso que temas como o combate ao vício do scroll infinito, a garantia de segurança nas interações online e o controle do que os menores acessam tem o apoio de quase todo mundo. Ninguém quer ver o seu filho sofrendo prejuízos ao seu desenvolvimento saudável por conta de uma tela. No Brasil, essa preocupação virou lei com uma velocidade impressionante sob a bandeira de defender os mais vulneráveis. O mesmo aconteceu na Europa e em vários outros países, criando um consenso social onde todo mundo concorda que algo precisava ser feito. O problema começa justamente aqui. Como o objetivo inicial é tão nobre e justo, fica muito difícil para um político ou para a sociedade questionar os detalhes que vão sendo colocados no texto final das leis. É o que os especialistas chamam de mission creep, ou em bom português, a expansão da missão. Imagine que você cria uma regra para resolver um problema específico, como impedir crimes gravíssimos contra a infância. Mas, no meio do caminho, essa regra vai ganhando novos parágrafos, definições mais vagas e obrigações que acabam afetando como a rede social funciona para todo mundo, inclusive para os adultos. O que começou como uma proteção cirúrgica vira uma rede gigante que pode capturar e restringir o debate público em geral. Vamos ver como que isso aconteceu na prática aí no Brasil, onde uma intenção correta acabou ganhando contornos que vão muito além do que foi prometido no começo. Como a gente viu, o ECA Digital, ou a Lei Felca, nasceu com a intenção que todo mundo apoia: proteger nossos filhos de riscos reais na internet. Mas o diabo mora nos detalhes. Quando a gente abre o texto final da lei, percebe que ele vai muito além de apenas tirar do ar conteúdos perigosos. A lei traz regras que mudam completamente a nossa forma de usar a rede. Deixa eu te dar um exemplo. Ela exige uma verificação de idade de verdade. Sabe aquele botão de eu tenho mais de 18 anos que qualquer um clica? Isso acabou. Agora as plataformas precisam de formas reais de saber quem você é. Além disso, menores de 16 anos precisam ter suas contas ligadas obrigatoriamente aos pais. E recursos como scroll infinito, aquele feed que nunca acaba, ou o autoplay, quando o próximo vídeo começa sozinho, foram proibidos para adolescentes. Até aí você pode pensar, ótimo, isso ajuda a diminuir o vício. E é verdade. O problema é que a lei usa termos muito abertos. Ela proíbe, por exemplo, a monetização de conteúdos que possam ser interpretados como estímulo ao amadurecimento precoce. Mas o que exatamente é isso? Quem define o que são esses conteúdos proibidos? Se um vídeo de um adolescente falando de maquiagem ou de política for considerado um comportamento inadequado para a idade, por um moderador da plataforma que seja, ele é derrubado na hora. E como as multas são pesadíssimas, chegando até 10% do faturamento da empresa, as redes sociais não vão arriscar. Na dúvida, elas deletam, elas silenciam. E isso cria o que chamamos de autocensura. As plataformas passam a policiar tudo com medo de punição. E temas importantes como conscientização sobre a integridade física, saúde mental e até debates culturais acabam sendo varridos na internet. O que começou como uma barreira contra crimes bárbaros contra a infância acaba virando um filtro gigante sobre o que todos nós, inclusive adultos,
podemos discutir. E essa vontade de controlar o que circula nas redes não para na proteção das crianças. Ela ganha ainda mais força com as decisões que vêm vindo do nosso tribunal mais alto, o STF. Essa tendência de aumentar o controle sobre a internet ganhou um reforço de peso com as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Para entender o que mudou, a gente precisa olhar para o que valia antes. Antigamente, a regra era simples. Se alguém postasse algo errado sobre você, a rede social só era obrigada a tirar aquilo do ar depois que um juiz mandasse. Era a justiça quem decidia o que era crime ou não. Agora, o STF mudou esse entendimento. Hoje, as plataformas podem ser punidas se não removerem conteúdos ofensivos ou criminosos logo após receberem um simples aviso da pessoa ofendida, ou até mesmo se o sistema da própria rede detectar algo polêmico. Ou seja, a responsabilidade de decidir o que pode ou não pode saiu das mãos dos juízes e foi parar nas mãos das empresas de tecnologia. E por que isso é perigoso para a liberdade de expressão? Pensa comigo, se você fosse o dono de uma rede social e soubesse que pode levar uma multa milionária se não apagar um conteúdo polêmico rapidamente, o que você faria? Você apagaria o máximo de coisas possível, só por precaução. Isso cria um ambiente onde opiniões fortes sobre política, religião ou temas sensíveis da sociedade brasileira começam a sumir da internet. As plataformas passam a trabalhar no modo de segurança máximo, escondendo ou removendo debates que são perfeitamente legítimos, mas que podem trazer problemas jurídicos para elas. Quando a gente soma essa nova regra do STF com a Lei Felca, que já exige um controle rigoroso, o que temos é um silenciamento passivo. O debate público no Brasil está ficando mais cauteloso e restrito, não só para proteger os menores, mas para evitar que as empresas sejam punidas pelo que os usuários dizem. E esse movimento não está acontecendo só no Brasil, não. Na verdade, o Brasil está seguindo passos muito parecidos que vêm lá do outro lado do oceano, da Europa. Essa forma de lidar com a internet no Brasil não é uma invenção tupiniquim. Na Europa, a regulação é levada ao pé da letra e já nos mostra os resultados, tanto os bons quanto os preocupantes. O grande símbolo disso é uma lei chamada DSA, Lei de Serviços Digitais, que começou a valer em 2024. Mais uma vez, a ideia por trás dela é ótima, proteger os usuários, principalmente os mais jovens, de abusos, notícias falsas e do design viciante das redes. Para isso, a Europa exige que as redes sociais façam uma limpeza constante e mudem o funcionamento de seus recursos como scroll infinito para menores. Até aí até parece justo. O problema é que a lei europeia usa conceitos muito vagos, como riscos ao sistema ou conteúdos que prejudicam a dignidade. E é justamente aí que mora o perigo. Como as multas na Europa são astronômicas, que podem chegar a 6% de tudo que a empresa ganha no mundo inteiro, as plataformas não querem correr risco nenhum. O resultado prático, elas acabam apagando muito mais do que o necessário. Já existem casos de postagens sobre política, piadas sobre temas polêmicos e até debates científicos que foram removidos ou escondidos porque as empresas ficaram com medo de serem multadas. Isso gera o que os especialistas chamam de efeito Bruxelas. Como as redes sociais são globais, as empresas costumam aplicar as regras mais rígidas, ou seja, as da Europa, para todo mundo, para facilitar a gestão. Uma regra criada lá em Bruxelas acaba decidindo o que você, aí no Brasil, pode ou não ver no seu feed. No fim das contas, o que começou como um escudo para proteger crianças de conteúdos pesados acabou virando uma ferramenta que molda o que os adultos podem discutir na praça pública da internet. Mas existe sim um contraponto a tudo isso que a gente falou até agora. Enquanto o Brasil e a Europa caminham juntos para um controle maior, os Estados Unidos seguem uma lógica completamente diferente. Aqui a prioridade máxima é a liberdade de expressão, protegida pela Constituição americana. Eles têm uma regra famosa, a seção 230, que diz o seguinte: as redes sociais não podem ser punidas pelo que os usuários postam. Elas são vistas como um mural da praça e não como o autor do que está escrito ali. Mas espere um pouco, se eles protegem tanto a liberdade de expressão, como é que a Meta, dona do Instagram e do Facebook, e a Alphabet, dona do Google, acabaram de ser condenadas a pagar indenizações milionárias agora, em março de 2026? A resposta está em uma distinção fundamental. Aqui nos Estados Unidos, você não pune a empresa pelo que foi dito, mas pelo produto defeituoso que ela entregou. Imagine um carro que sai de fábrica com um freio de mão que não funciona. A montadora é responsável pelo defeito do carro, certo? É exatamente assim que a justiça americana tratou esses casos recentes. Os júris na Califórnia e no Novo México tiveram acesso a documentos internos dessas empresas e e-mails que comprovam que o próprio Mark Zuckerberg e outros executivos sabiam há anos que o design dos seus aplicativos, como o Screen Infinito e os filtros que mudam o rosto, estavam gerando crises de autoimagem e insegurança profunda em adolescentes. Eles sabiam dos riscos. Tinham pesquisas mostrando que meninas jovens se sentiam mal com o próprio corpo por conta dos algoritmos, mas decidiram ignorar tudo isso para manter as crianças viciadas e gerar mais lucro. Percebe a diferença? Nos Estados Unidos, a empresa foi condenada porque o carro, o aplicativo, estava com o freio, a segurança, quebrado.
de propósito. Ela não foi punida porque alguém postou uma opinião polêmica. Essa é a grande diferença entre o modelo americano e o que estamos vendo no Brasil e na Europa. Enquanto nós estamos criando regras preventivas que podem acabar censurando o debate de ideias, os americanos preferem manter a praça pública aberta para qualquer discussão, mas punir severamente a empresa quando o produto dela causa dano real e comprovado por falha de fabricação. Essa é uma briga de filosofias. O que é melhor? Controlar o que se fala para evitar problemas ou deixar o debate livre e punir apenas as falhas concretas do sistema? Essa dúvida nos leva direto para a nossa reflexão final. O que fica claro depois de tudo que analisamos é que a intenção por trás dessas leis é sim justa e necessária. Ninguém aqui no Hub TNT vai dizer o contrário. Proteger nossas crianças de condutas predatórias, da imposição de padrões adultos e de algoritmos que viciam é uma prioridade absoluta. Esses riscos não são teóricos, eles estão acontecendo agora na tela do celular que está na mão de milhões de jovens. O problema real não é o porquê dessas leis, mas o como elas estão sendo feitas. Quando usamos termos vagos e damos poderes muito abertos para que agências ou as próprias redes sociais decidam o que é prejudicial, corremos o risco de transformar uma proteção justa em uma ferramenta de controle silencioso. Se as plataformas ficarem com medo de multas gigantescas, elas vão preferir o caminho mais fácil, apagar tudo o que for polêmico. E aí, quem perde somos todos nós. Perdemos a chance de discutir temas complexos como educação, saúde mental, política e cultura de forma aberta. A internet, que deveria ser a nossa grande praça pública digital, acaba virando um ambiente vigiado, onde o debate fica morno e censurado por medo. A grande lição que fica, olhando para os modelos que discutimos hoje, é a busca pelo equilíbrio. O modelo americano nos mostra que dá para punir empresas que criam produtos perigosos sem precisar controlar cada palavra que o cidadão posta. Já o caminho que o Brasil e a Europa estão seguindo serve de alerta. O excesso de prevenção pode acabar sufocando a liberdade que torna a internet um espaço tão importante para a nossa sociedade atual. Proteger os mais vulneráveis é inegociável, mas fazer isso sem destruir o debate livre é o nosso maior desafio. E você? O que você pensa a respeito disso? Você acha que as leis brasileiras estão indo no caminho certo para nos proteger ou acredita que estamos dando poder demais para quem quer controlar o que dizemos? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero ouvir o que você pensa a respeito disso. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor esse cenário complexo, deixe o seu like. Ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou familiar que se preocupa com o futuro da internet. Quanto mais gente entender o que está em jogo, melhor vai ser para o nosso debate. E não se esquece de se inscrever no canal. Todo dia a gente vai continuar fazendo análise de tudo que acontece aqui na América e também aí no Brasil. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.